Manuel Bento Conde, um imigrante espanhol no Espírito Santo. Este é um vídeo que conta a história de Manuel Bento Conde, que nasceu na vila medieval de Laguardia, na província de Álava, no País Basco, no norte da Espanha, em 14 de agosto de 1865, uma segunda-feira. Era filho de Antônio Maria Conde e de Maria Ventura Rodrigues. A pequena Laguardia foi fundada pelos celtas em 1164, e mais tarde ocupada pelos romanos e visigodos. Na Idade Média, Laguardia era uma importante cidade-fortaleza e serviu como um ponto estratégico para a defesa da região. Durante o século VIII foi controlado pelos mouros e mais tarde foi conquistado pelos reis católicos no século XII, que transformaram o vilarejo em local de intercâmbio comercial. A cidade também foi um importante centro de cultura medieval e aprendizagem. Durante o século XIV, Laguardia foi um importante centro do comércio de vinho Rioja e muitos dos moradores da cidade estavam envolvidos na produção e exportação de vinho. As muralhas medievais da cidade, construídas para se defender contra invasores, ainda estão de pé até hoje e são uma atração turística popular. No século XVI, Laguardia foi governada pela família Mendonça, que construiu o castelo e as igrejas. Entre os marcos da cidade medieval de Laguardia está a Igreja de São João Batista. Esta é uma igreja de estilo românico, construída no século XII, e é conhecida pelos seus afrescos bem preservados e pelo seu belo claustro. E pela Igreja de Santa Maria dos Reis. Esta outra é uma igreja de estilo gótico, construída no século XIV, e é conhecida pela sua arquitetura impressionante e belos vitrais. Na parede da prefeitura está também o célebre carrilhão de Laguardia, um símbolo de identidade da cidade. Nos horários programados, na frente do relógio aparecem figuras de dançarinos usando roupas típicas, enquanto soa uma música associada às festas de São João. O carrilhão costuma soar ao meio-dia, às 14, 17 e 20 horas, diariamente. Aos 32 anos, em 1897, com o atraso da Espanha em aderir à Revolução Industrial, a atividade agrícola da região entrou em decadência em relação aos demais países europeus. Manuel Bento Conde resolveu ir para o Brasil. Não havia boas perspectivas na Espanha. O país sul-americano tinha acabado com a escravidão, e com o intuito de branquear a população, passou a atrair os europeus de pele branca a vir morar no Brasil. A Espanha entrou tardiamente no sistema capitalista trazido pela Revolução Industrial. Ao entrar nessa nova modalidade, no final do século XIX, as mercadorias eram escassas, faltava oportunidade para se obter dinheiro com trabalho e não havia perspectivas de melhoria. Esse desalento estimulou Manuel Conde a deixar definitivamente a Europa.
A Europa. Em 1897, Manuel Bento Conde deixa definitivamente La Guardia, no País Basco, em direção ao Brasil. Manuel Bento Conde chegou no porto de Vitória, a bordo do vapor Adria, na capital do Espírito Santo, com destino ao porto de São Mateus, no norte do estado, com 32 anos de idade, ficando em quarentena na hospedaria dos imigrantes em Pedrada Água, Aribiri, Vila Velha. Declarou ser agricultor. Ao contrário dos colonos italianos, que inicialmente se sujeitavam a trabalhar como colonos dos ricos fazendeiros portugueses, no sistema de meeiros, mas onde o único comprador era o dono da fazenda, que pagava o quanto queria. Manuel Bento Conde adquiriu uma pequena propriedade na localidade de Tapuiu, no distrito de Nestor Gomes, que pertencia ao município de São Mateus. Posteriormente, a região se separou politicamente e virou município de Nova Venécia, no Espírito Santo. Em 1897 já mandou celebrar uma missa na fazenda em Tapuiu, entre São Mateus e Nova Venécia e nesse mesmo ano de 1897 conheceu o grande amor de sua vida, a jovem italiana Maria Roggi, que havia desembarcado no porto de Vitória em 28 de fevereiro de 1889, uma quinta-feira que antecedeu o carnaval daquele ano. Quando Maria Roggi chegou no Brasil, ainda era governado por Dom Pedro II, que iria ser deposto naquele mesmo ano com a proclamação da República em 15 de novembro. Maria Roggi conheceu Manuel Bento Conde 8 anos após ter chegado ao Brasil. O grande amor de Maria e Manuel nasceu em Tapuiu, quando ela, Maria Roggi, chegou ao Brasil com 16 anos de idade, acompanhada do pai, Francisco Roggi, da mãe Rosa Roggi e dos irmãs Prisca Roggi, de 12 anos, e Adelaide Roggi, que trouxe seu filho e sobrinho de Maria, o pequeno Ismael Marcelo Ortolani, de 3 anos de idade. A família Roggi morava na comuna de Vighizzolo d'Este, na província de Pádua, região de Veneto, na Itália. Vieram atraídos por cartazes espalhados na cidade pelo governo imperial brasileiro, que logo após acabar com a escravidão, com um cunho de racismo interno, teve interesse em trazer trabalhadores europeus para branquear a população brasileira. A família Roggi veio a bordo do vapor Adria, no mesmo que trouxe Manuel Conde. Após ficar em isolamento por 5 dias no navio, para evitar transmissão de doenças, a família e os demais imigrantes a bordo do vapor Adria foram levados para a hospedaria dos imigrantes de Vitória, também conhecida como Hospedaria Pedra d'Água, na região do Aribiri, em Vila Velha. De lá, cada um tomava seu rumo. Os Roggins foram levados para trabalhar como meeiros na fazenda do ex-escravagista Major Antônio Rodrigues da Cunha, que, por ser o maior produtor de café, ganhou como agrado o título de Barão de Aimorés do imperador Dom Pedro II, que estava próximo de ver o império ruir com a proclamação da República. Acostumado com os escravos sequestrados na África, com o fim da escravidão, o barão foi obrigado a mudar a sua plantação de cana-de-açúcar para a de café. E com isso a sua mão de obra dentro do sistema capitalista precisa ser remunerada. O barão não pagava salário, mas adotou o sistema de meiagem. Mas os trabalhadores europeus vindos como imigrantes não tinham a opção de vender o que produziam para outros compradores. Os meeiros só podiam vender para o barão, que pagava um preço irrisório pelo café colhido por esses imigrantes.
Foi no mesmo ano que Manuel Bento Conde chegou na propriedade de Tapuiu, que conheceu a jovem italiana Maria Roggi, então com 24 anos de idade. Namoraram e casaram no mesmo ano de 1897. O casal foi morar na propriedade de Manuel, cuja colônia tinha o nome oficial de Núcleo Nova Venécia, à margem do rio São Mateus. A união proporcionou ao casal 12 filhos: Antônio Bento Conde, Eutália Conde, Álvaro Conde, Amélia Conde, Humberto Conde, Irene Conde, Maria Conde, Manuel Conde Júnior, que ganhou o apelido de Ioiô, Amadeu Conde, o Aldemar Conde, Guiomar Conde e Otília Conde. Lamentavelmente, os seus bisnetos e tetranetos optaram pela desunião e não mantêm mais os laços familiares. São estranhos entre si. Ou seriam inimigos. Alguns filhos de Manuel e Maria nasceram na propriedade rural. Depois a família se mudou para São Mateus, onde Manuel Bento Conde montou no porto de São Mateus um comércio. Ele importava as mercadorias diretamente da Europa e do Rio de Janeiro e vinha um navio trazendo exclusivamente as compras para a sua loja. Em seguida foi a vez de a família se mudar para Vitória, a capital do estado do Espírito Santo. As economias da venda do comércio permitiu comprar uma área na praia do Suá, de frente ao mar. Décadas depois, o mar em frente foi aterrado, onde é atualmente a enseada do Suá. Manuel era com cargo de direção dentro da loja maçônica Ordem e Progresso, localizada na Cidade Alta, no centro histórico de Vitória. Foi ali que teve a informação de que o governo federal pretendia construir uma estação ferroviária ligando a capital do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Acreditou que a região próxima à futura estação era o futuro e onde que haveria uma grande valorização imobiliária. Vendeu a área costeira e comprou uma propriedade com 122.371 metros quadrados, entre São Torquato e Paú, em Vila Velha. Deu o nome de Argolas, mas a área ganhou o apelido de Chácara do Conde. Em 24 de setembro de 1943, aos 78 anos, o espanhol Manuel Bento Conde encerrou a sua história na terra. Na certidão de óbito de número 2178, o tabelião Cid Etienne de Saulne atesta com base no laudo assinado pelo médico Afonso Bianco que a causa da morte foi asma cardíaca e colapso. O corpo foi sepultado no cemitério de Santo Antônio, em Vitória. A italiana Maria Roggi Conde encerrou a sua história no dia 14 de dezembro de 1967. Aos 94 anos de idade, o laudo assinado pelo médico Arthur Ornelas atesta que a causa da morte foi síncope cardíaca e insuficiência cardíaca. O sepultamento também foi no cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Com a sua morte foi elaborado em 23 de janeiro de 1951 a planta de loteamento de Argolas, pela empresa de desenhos técnicos J.R. Cócia. Mas a morte de Manuel Bento Conde desestimulou os herdeiros, que abandonaram os terrenos, permitindo invasões que transformaram o local em uma favela.